E ele volta... Eu tenho poupado várias partes em que ele trabalha muito o erotismo e junto com um cuidado que ele tem com a linguagem, né, ele tem cuidado com a linguagem também, da linguagem chula mesmo, da linguagem baixa, como lá no início, né, que ele usa aquela palavrinha e aquela outra palavrona. E as tantas situações da água nas vasilhas, pronta a fugir, a rotação da mão que busca entre os penteiros, o sonho molhado, os muitos lábios do corpo. Essa até que não é da mais, não é? Mas, então essa imagem dos muitos em um, o que ele fala, né? Porque quando todos esses sóis se apagam, resta a cidade vazia, como Alcântara, no mesmo lugar. Aqui nessa parte, ele vai valorizar, principalmente, a crença no trabalho humano. Então, nesse conjunto de poesias aqui, essa crença no trabalho humano, na crença de que é através do trabalho que o homem se realiza. É preciso que tenha trabalho, a questão social muito, muito forte. A valorização de todas as coisas, aquelas coisas que morrem, que passam, e as coisas que também ficam. E a própria justificação do poema, por que o poema. A nona e última parte, então, são as muitas vozes. Então, ele veio nessa trajetória toda coerente, como a gente viu até agora, né, partindo daquele estágio de pré-fala, de mergulho no caos, na coisa absolutamente ilógica, e ele vem avançando e criando imagens, utilizando de recursos da própria literatura formal, sim, mas também quebrando padrões, utiliza alguns toques do concretismo, utiliza expressões chulas e tal, e vem criando imagens. E a última parte, essa nona parte aqui, são as muitas vozes. E aqui eu lembraria, por exemplo, nós estamos aqui em um palco. Quantas vozes estão aqui, né? De 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Quantas vozes há em cada lugar? Lembra aquele filme que falava que o poeta bom é um poeta morto, né? É a Sociedade dos Poetas Mortos. Então lembra daquele filme, A Sociedade dos Poetas Mortos, né? Quando o professor chama os alunos e leva para um quadro cheio de fotografias e ele pede para que escute as vozes, né? Ele convida os alunos, né, ao Carpe Diem, seize the day, aproveite o dia, tal. E ele começa a imitar sons de vozes que vêm ali. Então são essas vozes que ele vai ecoando. Ele fala assim, ó: o que eles falavam na cozinha ou no alpendre do sobrado, na Rua do Sol, saía pelas janelas. Se ouvia nos quartos de baixo, na casa vizinha, nos fundos da movelaria. Entre muros e plantas, risos que duram um segundo e se apagam. E são coisas vivas as palavras, e vibram da alegria do corpo que as gritou. Aqui também, normalmente, você fecha o livro e dá uma choradinha, porque isso aqui é muito bonito, né? E são coisas vivas as palavras, e vibram da alegria do corpo que as gritou. Por isso que, às vezes, a gente ouve tanta gente gastando quilômetros e quilômetros de palavra, né? E ela não se dá conta de que ela bota na palavra, na voz que saiu ali, naquilo que saiu de dentro dela, é um corpo vivo também, né? Então tem gente que, principalmente político, né, adora perder a oportunidade de ficar calado. Às vezes um palestrante também. Tem mesmo seu perfume, o gosto da carne que nunca se entrega realmente nem na cama, senão a si mesma, a sua própria vertigem. Então ele está falando da palavra. Então a palavra tem corpo, a palavra tem carne, tem osso, tem sangue. Veja lá o Drummond, né? E uma coisa que eu acho interessante, fazendo um cotejo entre o Sentimento do Mundo e o Poema Sujo, de Drummond, o Poema Sujo de Ferreira Goulart, o Sentimento do Mundo de Drummond e o Poema Sujo de Goulart, é que para Ferreira Goulart, essa evocação dos mortos é uma evocação viva. Os mortos estão vivos, eles estão presentes o tempo todo. Já em Drummond, não. São os mortos de sobrecasaca. Eles são mortos. Estão lá na parede. É um
cortejo interessante que é possível fazer, eu acho. E aí ele vem falando tudo e vai terminando o poema. Então ele evoca, sem muito apelos românticos, aí ele realmente não tem essa preocupação de, ainda citando, ainda tendo como intertexto um Cassimiro de Abreu, por exemplo, lá no início, se não me engano, da segunda parte, mas ele não tem a preocupação, aliás, ele não quer aquele sentimentalismo romântico, ele vai mostrando isso de uma forma bem diferente. Esse poema Sujo, ele foi escrito assim de chofre, como diria um amigo meu, ele foi escrito como uma ejaculação, saiu o poema, saiu tudo, completinho. E o próprio Ferreira Goulart explica isso. Ele tinha uma ânsia muito grande, porque ele estava no exílio. Ele estava, ele começou a escrever, ele estava em Buenos Aires. E nessa época, corria um rumor de que o governo brasileiro, ajudado pelo governo paraguaio, se não me engano, ou uruguaio, e a CIA, dos Estados Unidos, estavam planejando matar esses intelectuais que estavam rodando cegos pelo continente, levando pedras feito penitentes, como diz Chico Buarque, Vinícius, Ferreira Goulart e tal. Então havia um suposto plano de assassiná-los. Então, Ferreira Goulart se sentiu, ele sempre quis fazer algo parecido, um poema em que ele colocasse as suas memórias, em que ele colocasse suas reflexões. Ele queria fazer uma obra que fosse assim, uma obra definitiva. Então, quando chegaram esses rumores, ele falou assim, é agora ou nunca, eu vou ter que escrever esse negócio. Só que ele fez primeiro, ele gravou numa fita. E alguém, se não me engano, Zé Celso Martins, que é um dramaturgo, alguém voltou para o Brasil, antes da hora, conseguiu voltar, e trouxe a fita com o Ferreira Goulart falando o poema. E entregou para um grande editor que existia na época, que salvou muita gente de ser assassinado pelo regime militar, Enio Silveira. Ele pegou aquilo e falou, isso aqui é uma obra-prima, mas eu quero isso escrito. E aí, interessante também, como uma ejaculação, a própria publicação do poema, em 1976, antecipou o retorno dos exilados, entre eles Ferreira Goulart. Então é um poema tão forte que ele até mudou até o curso da história, a história concreta, real ali dele. Só que o poema ficou inacabado até a página 65 durante algum tempo. E Ferreira Goulart pensava consigo mesmo, isso ele diz, já disse em várias entrevistas, que ele não se deu por satisfeito, mas ele não sabia como é que seria a conclusão. Ele lia, parava aqui, onde está aqui a página 65, e falava, mas está faltando uma conclusão, está faltando fechar esse assunto aqui, está faltando fechar esse livro. E só depois de muito tempo, que saiu a conclusão do livro, que é a última parte, que eu vou ler integralmente. Então, observe como ele vai fazer um fechamento, ele conclui de um certo modo, se é possível dizer isso, tudo que a gente viu, tudo que que foi aí todas essas 9 partes. O homem está na cidade como uma coisa está em outra, e a cidade está no homem que está em outra cidade. Mas variados são os modos como uma coisa está em outra. O homem, por exemplo, não está na cidade como uma árvore está em qualquer outra, nem como uma árvore está em qualquer uma de suas folhas. O homem não está na cidade como uma árvore está num livro, quando um vento ali a folheia. A cidade está no homem, mas não da mesma maneira que um pássaro está numa árvore, não da mesma maneira que um pássaro estava na água, e nem da mesma maneira que o susto do pássaro está no pássaro que eu escrevo. A cidade está no homem, quase como a árvore voa no pássaro que a deixa. Cada coisa está em outra, de sua própria maneira e de maneira distinta de como está em si mesma. A cidade não está no homem do mesmo modo que em suas quitandas, praças e ruas. Buenos Aires, maio, outubro de 1975. Então ele gastou aí junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses para escrever o fechamento do poema.
Tem umas perguntas aqui, deixa eu começar a responder aqui. Se alguém quiser se manifestar, nós estamos aí para isso. Esta obra se relaciona com a função metalinguística, quando ele usa um próprio texto para falar de outro. Não é que seria metalinguístico, seria intertextual, quando ele utiliza textos de outros autores para falar, ele insere textos de outros autores. Por exemplo, versos de Bandeira, Bilac, Cassimiro de Abreu, João Cabral de Melo Neto. Há esse caráter intertextual. Agora, existe também o caráter intratextual. Há um determinado momento em que Ferreira Goulart, isso é meio difícil para vocês, como vestibulandos, descobrirem, porque exigiria que você conhecesse a obra de Ferreira Goulart todinha. Porque uma coisa é o intertexto, que é isso que você disse aqui, né? Outros textos dentro do texto. Agora, o intratexto é texto do próprio Ferreira Goulart que ele aproveita dentro do poema sujo. Então, assim, a guisa de orientação para vocês, eu diria que a luta corporal, que é talvez o primeiro livro de Ferreira Goulart, está bem presente aqui, sobretudo na segunda parte. Se eu achar aqui... A página 6, aí embaixo, aí na página 6, há duas perguntas. Ele diz assim: que faço entre coisas? De que me defendo? Isso é do livro dele, Luta Corporal. Então aqui você tem o que a gente chama de intratexto. Por que Ferreira Goulart usou palavras tão sujas no seu poema? Porque o poema é sujo. Primeira razão. E segunda razão é porque o modernismo, ele vem para dizer exatamente isso. Tudo pode ser dito. Não existe isso é poesia e isso não é poesia. Tudo é poesia. A poesia está em tudo. Então, as palavras sujas também... Aí vem cá, e vem me dizer que, de vez em quando, falar umas palavrinhas sujas não é bom, não. Faz bem pro nervo, né? A gente relaxa. Outro dia eu estava num boteco, um amigo meu soltou os cachorros lá, chutou a mesa, brigou e tal, e falou uns palavrões assim. Aí um outro colega falou assim: você no dia seguinte a gente encontrando, né? Falou assim: você ontem, a palavra menor que você falou lá tinha descido, era dessa altura aqui, ó, tinha 1 metro assim. Então é por isso, para usar todas as expressões que existem. Ele sendo intelectual, isso não desmoralizou sua obra. Os incautos acharam isso à época, entre eles o presidente Figueiredo, Goberido Couto e Silva. Eles chegaram a falar que, assim, esse cara é um bobão, esse livro dele é pornografia. Mas não, intelectual também fala bobagem. E deve falar. Quem não fala bobagem, quem não utiliza a palavra suja, corre o risco de morrer de câncer, morrer estressado. Tem hora que você falar, vá pra... é muito melhor do que falar, meu amor. Ficar calado, você explode. Ficar calado, você explode. É claro que tem um momento de falar, né? Eu não saberia agora que, por mais nervoso que eu estivesse, xingar alguém com palavras sujas. Mas se tivesse nós dois, eu falaria. Esta questão da sujeira que o livro retrata também não está ligada ao contexto político-administrativo do mundo. Perfeito, sim, sim. Nós não podemos esquecer que a obra de Ferreira Goulart é uma obra também engajada, né? Engajada politicamente, uma obra em que ele tem preocupação com a questão social, e ele vai mostrando isso, só que ele mostra isso sutilmente, como convém a um bom poeta. Relacionado ao quarto estágio, como você acha que seriam as atitudes do autor perante a realidade hoje para o político, o social e o religioso? O autor aborda algum tema religioso? Diretamente não. Ele não aborda nenhum tema religioso diretamente. Agora, as atitudes que eu acho, bem, eu não tenho dúvida de que ele estaria tão perplexo como todos nós. E acredito, e aliás, até a partir do que ele mesmo escreveu sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, se ele falou da Segunda Guerra Mundial da maneira como ele falou, fica muito claro que quem gosta de guerra só pode ser um débil mental.
como George Bush. Devia ser Bush, né? Só uma das coisas que ficou muito irritante assistir a televisão hoje é aguentar. Aí vocês vão dar licença aqui de abrir aspas, né? Aquela cara de bunda do Bush, né? Ah, mas ficou um negócio ridículo, cínico. Ou você está contra, ou você está do meu lado, ou você está contra mim. Quem falou, cara pálida, que é assim? Eu não estou do seu lado e também não estou contra você, não é? Eu estou do meu. Cara pálida, não? Infelizmente, a gente tem que ficar vendo bundas e bundas, né? Tem as duas. Tem a da Carla Pérez e tem a do Bush. Quando no livro faz referência ao Larvilac, isso é uma crítica aos parnasianos pela valorização das formas. Eu não sinto que não, mas talvez seja possível essa leitura. Eu vejo mais como sendo o seguinte. Ele começou a fazer literatura, ele começou a escrever poemas, ele tinha 13 anos de idade. E é claro que na década de 40, década de 30, o modernismo não tinha todo esse respeito, essa força e tal. E o poeta parnasiano era a referência. E então eu acho que é mais isso. É uma influência que ele teve. Isso é bom que tenha acontecido. E por outro lado, a referência que ele faz é um dos poemas mais bonitos. É um dos sonetos de Olavo Bilac que eu sei de cor desde quando eu o estudei lá no século passado. Então, assim, é uma referência positiva. Por favor, explique. Ao deixar de lado o metaludismo concretista, ela passa a explorar as dimensões sutis do homem, tornando o poeta um escritor engajado e partícipe. Isso é o seguinte. O que é o metaludismo concretista? Metaludismo é o brincar. Então o cara pegava, são famosos aqueles poemas, beba Coca-Cola, né? Aí termina com cloaca. Ou aquele outro poema concretista, escreve a palavra lixo e dentro dela, formando a palavra, várias palavras luxo. Então o concretismo, ele faz esse metaludismo, essa brincadeira, o lúdico, a brincadeirinha. E deixa de lado a questão do significante mesmo, a palavra como transmissora de um determinado significado, uma figura e tal. Então, quando ele deixa de lado o concretismo, Ferreira Goulart rompe radicalmente com o concretismo. Ele passa a fazer exatamente isso que você diz aqui, ó. Faz uma poesia engajada, ele se torna um escritor engajado, ou seja, o que é ser engajado? É que ele não está na Torre de Marfim, eu estou aqui em cima e vocês aí embaixo. Igual o poeta simbolista, né? O poeta simbolista ficava lá em cima, naquela sua redoma, e os plebeus, né, nós, os pobres mortais, lá embaixo. E ele mesmo se considerava isso. Então a poesia engajada vai ser exatamente essa poesia que vai de encontro à sociedade, vai encontrar o homem e vai discutir o seu problema, vai passar sujo seus problemas. E partícipe, exatamente isso, que participa da vida social. É muito comum hoje, por exemplo, os escritores publicam suas obras e vêm para aqui conversar sobre as suas obras. Isso era inadmissível lá para trás. Por quê? Não. Eu escrevi, está escrito, acabou. Não. O poeta também tem que participar. Em que fase do modernismo a obra se encaixa? Olha, ela é de 1975 e nesse período nós temos aí vários poetas que são os chamados poetas marginais. Paulo Leminski, por exemplo. Então, o poema sujo é mais ou menos dessa corrente aí dos poetas marginais, com a diferença que os poetas marginais aí da década de 70, eles publicavam as suas obras por conta própria, um mimeógrafo até. Mimeografava aqui e saíam vendendo. E o Ferreira Goulart não, ainda já teve uma estrutura de livro e tal. Mas seria isso aí, essa literatura dos anos 70 que costumou se chamar literatura marginal. O próprio Caetano Veloso tem uma música que se chama Marginária, né?
Ferreira Goulart escreveu: já a história dos urubus é praticamente a mesma história dos homens. Em resumo de Ana, Modesto Carone comenta: depois de adestrar melhor a cria, a palavra também a incumbiu não de cuidar de uma sobrinha doente. Qual a intertextualidade que ocorre nesse texto? Eu não li resumo de Ana, mas o que eu vejo aqui eu não vejo como intertextualidade. Eu vejo um texto que fala dos urubus e vejo o outro que utiliza uma expressão naturalista para comparar o fazer literário. Talvez aqui seria mais uma metalinguagem nesse segundo texto do resumo de Ana. Mas eu não posso fazer essa comparação porque eu não li o livro solto, assim ficaria muito difícil. Mas eu vejo no trecho que é do resumo de Ana, quando ele fala adestrar a cria, é cuidar da palavra, burilar essa palavra, né? Assim como e uma imagem bem naturalista, né? Bem naturalista. E a imagem do urubu também não deixa de ser uma imagem naturalista aqui dentro da obra de Ferreira Goulart. Ele compara os pássaros, no caso o urubu, com uma determinada profissão. A relação que eu vejo seria essa. Se não tiver bem respondido, quem perguntou, dá o toque aí que a gente tenta. O que é enumeração caótica? Qualquer trocado ajuda. Mas você não deve falar em centavos, não. Você tem que falar assim, ó, é 10 real. Tá. Qual é o estilo literário da obra? Modernista. Modernista, com exploração bem grande da liberdade de utilizar a palavra escrita. Nossa, a guerra é um massacre entre pessoas que não se conhecem, a fim de atender interesses de pessoas que se conhecem, mas não se massacram. Maravilha. Não mudou de assunto, não. Está dentro do assunto. Realmente. Que se conhecem, mas não se massacram. E são bem safadas, né? Explique concretismo e neoconcretismo. Bom, concretismo é isso. É a literatura que se vale de todos os recursos possíveis, principalmente dos recursos visuais. Escrever um poema todo em círculo, você vai ter que ler o poema assim. Ou como ele faz aqui às vezes, aqui seria um neoconcretismo, digamos. O concretismo é uma corrente muito forte, radical. E o neoconcretismo, se existe, né, é uma nova forma de utilizar os recursos do concretismo, mas já dentro de uma forma mais elaborada, que é o que ele faz aqui. Num certo sentido, há momentos neoconcretistas aqui no livro. Na primeira página mesmo, ele, que é a página 13, né, quando inicia o livro, o poema ele é escrito assim, ó, na vertical. Então esse é um recurso concretista. Então se vale, a observação seria neoconcretista. Isso aqui é dirigido a Dona Ivone. Explique o que é metalinguagem e o que é intertextualidade, pois parece que as pessoas não sabem discernir entre uma coisa e outra. Você quer explicar? A metalinguagem é uma... Meta é um prefixo, quer dizer depois, não é? E metalinguagem seria uma linguagem depois da linguagem. Realmente o poema de Ferreira Goulart tem metalinguagem. Nós percebemos aí que ele faz uma recordação total de sua vida, naquele momento em que ele estava exilado na Argentina, no Chile, por toda parte. Em vez de fazer uma recordação de sua vida através de um romance como é o Amanuense Belmiro, que o autor aproveita de algumas passagens da sua vida para escrever um romance, quer dizer, para fazer ficção, aí houve uma intertextualidade, porque da vida com a literatura. A intertextualidade é quando há
um texto dentro do outro. Por exemplo, Esaú e Jacó, de Machado de Assis, é uma intertextualidade, porque ele se aproveita daquele fato bíblico e escreve um romance de dois irmãos que se apaixonam por uma mesma mulher. Então, entenderam o que é intertextualidade, não é? O Ferreira Goulart faz aquilo tudo que ele diz no poema Sujo. Demorando? Obrigada. Ele poderia ter dito no romance como Ciro dos Anjos, mas, no entanto, ele teve uma capacidade de síntese extraordinária. Ele vai desenrolando toda a sua vida, até naquele momento em que ele viaja de trem para o nunca mais, para o não retornar. É uma beleza o poema, difícil até certo ponto, mas bonito pela sua capacidade artística, literária. Então, dentro dessa recordação, nós encontramos a metalinguagem, a linguagem que vem depois, não é? A linguagem acima da linguagem, certo? Por que Ferreira Goulart utiliza em excesso a intertextualidade? Acho que não há nem necessidade de falar disso mais, né? No poema Sujo não há intertextualidade, eu não considero, porque aí o poema é de evocação, e o de Ciro dos Anjos, ele aproveita de passagem da vida para uma ficção. Portanto, eu não considero que o poema Sujo tenha intertextualidade. Eu considero que tenha. No aspecto seguinte, a partir do momento que passa pelo poema, pela construção do poema, alguma coisa que é apropriação de, por exemplo, de Olavo Bilac, quando ele fala da língua portuguesa, do Manuel Bandeira, quando fala Bela Bela, eu considero isso também intertextualidade. Mas a citação é uma das formas de intertextualidade. Aí realmente é uma diferença de postura. Acho interessante a senhora considerar a intertextualidade com um alcance bem maior. Aí sim, com certeza. Não existe essa intertextualidade. Temática, não é? Isso. Então, intertextualidade, quando aproveita uma temática, como é o caso de Esaú e Jacó, que é o mais notável, né? Bom, não são pontos de vista divergentes, mas é perfeitamente aceitável. Eu só estou respondendo desse modo porque eu sei que a preocupação do pessoal é muito com relação ao vestibular. E na cobrança do vestibular, isso vai ser considerado como intertextualidade, sendo uma citação. É só nesse sentido. Mas evidentemente que no sentido mais profundo da expressão intertextual, a obra do Ciro dos Anjos é muito mais rica nesse aspecto, e a definição que a senhora deu é bem mais abrangente. O Ferreira Goulart também, ele recorda a sua vida, né? É um poema memória, não resta dúvida. Meu ponto de vista é um pouco diferente, mas vocês mesmos, de acordo com a explicação do professor, podem compreender se há realmente uma intertextualidade quando ele fala nas citações de outros poetas. Perfeito, isso que é importante. A pontuação, vírgulas, ponto final, se faz presente somente em alguns versos do poema. A preocupação dele realmente é ele dar mais liberdade à escrita. Então, ele utiliza-se muito pouco realmente, e às vezes utiliza até com uma forma bem significativa. Dona Ivone tem algo para acrescentar aqui. Essa escrita modernista, ela tem inspiração na Idade Média, porque na Idade Média a escrita era também só em minúsculas, como o Ferreira Goulart faz aí, sem vírgula, sem pontuação, de um modo quase geral, porque era um começo de literatura, um começo da escrita. As pessoas da época ainda não tinham cultura, não tinham civilização. Então, o modernismo é um retorno à Idade Média, não resta dúvida. Um retorno daquele primitivismo da escrita e da arte de um modo geral. Então, nesse poema aí, nós vemos todas as características de um poema modernista, em que não se só o ritmo
que é o mais importante, nós encontramos aí no poema. Você poderia falar sobre as partes do poema onde está subentendido? Goulart fala do exílio e expressa o momento político. Ele fala do exílio explicitamente ali, quando ele cita, aqui a página 22, por exemplo, dias que vazam agora, ambos em pleno coração de Buenos Aires. Então ele é explicitamente, ele está fazendo referência bem explícita ao exílio. E o momento político, quando eu não vou achar aqui para mostrar assim para você, mas quando ele fala, usando imagens, ele fala daquele dia que está dentro do outro, aquela tarde que está dentro da outra, e que recorre, e que esse estar dentro essa tarde que ele está lembrando, que está dentro desta outra tarde, significa aquela tarde ficou longe, está longe no tempo também e no espaço. Eu estou num outro lugar, eu estou no exílio. Então é através de um recurso mais de imagem. Ou então explicitamente aqui, quando ele cita claramente, estou em Buenos Aires no dia tal. Quais dos contos seriam as mais propícias para entrar no vestibular da Unimones? Não sei. Eu acho que tudo. É meio difícil a gente saber. Agora, o que eu acho é o seguinte: eu acho que você deve atentar para os temas, os assuntos. Então, aquilo que for mais relevante, sobretudo, né, comparando com a realidade atual, eles têm mais chance. Agora, é difícil dizer. Acredito que os professores que organizarem a prova deverão procurar ver a estrutura do poema, a técnica do poema, essa intertextualidade. Talvez perguntem a metalinguagem e a palavra, como foi utilizada, o estilo, são esses aspectos. Estrutura, estilo e a linguagem, de que trata o poema, são esses aspectos mais comuns no vestibular. Eu acho que, sobretudo, né, há uma comparação até com a realidade atual. Isso é um elemento, né, que é bem possível de ser cobrado, né? Porque ele usa tantos neologismos? É uma característica até muito própria mesmo do modernismo, dos poemas, qualquer poema. E ele utiliza, só que eu até discordo de quem perguntou, não usa tantos assim, não. Tem não, né? Ele tem lá, eu sou newtoniano, ferreirense, alzirense e tal. Isso é um neologismo, mas se referindo a seus familiares, seu pai e sua mãe. Tem outra vez que ele usa uma outra expressão, para um outro neologismo, para se colocar como maranhense e tal, mas eu não vejo muito não. Agora, independente disso, o neologismo é um recurso muito, muito comum no modernismo. Podemos dizer que nas partes limpas do poema, ele está tentando encobrir as partes sujas ou tentando passar o que há de bom na sujeira? Nossa, pergunta bem interessante. Não, eu não acho nada, não. Eu acho que o poema, eu não acho que seja intencional. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho o seguinte: imagine se o poema sujo fosse só com o que você está chamando aqui de parte suja. Aí realmente ele estaria fazendo, digamos, uma obra pornográfica, uma obra sem estilo, né? Então é só uma maneira de dosar, de tentar equilibrar os dois recursos. Tanto o recurso de utilizar expressões chulas, mais fortes, e também de utilizar o lirismo. Afinal de contas, é um poema lírico, né? Então, acho que é mais isso. E não como uma tentativa de encobrir alguma coisa. Ele já está afilando. Ó, essa aí não vale centavo, não. Viu? O modernismo é um primitivismo, não entendi. O modernismo é um primitivismo. Não entendi. Não, o modernismo não é um primitivismo. O modernismo se inspira no primitivismo, quer dizer, no princípio da obra de arte.
porque é um retorno, mas é claro que não é uma cópia. É por isso, porque os românticos, por exemplo, já tinham aquelas imagens bonitas, os realistas já tinham a linguagem formada, com metáforas, tudo muito bonito. A partir do barroco, a língua já está estruturada por Camões, então já contém imagens belas e tudo mais. Agora, quando o homem começa a sua arte, ela é uma arte primitiva. E o modernismo volta para essa arte, que já está cansado. O homem, a essa altura, depois da Primeira Grande Guerra, quis destruir tudo que o homem havia conquistado, então volta para o passado. Essa linguagem toda suja é própria também da ascensão das massas. O modernismo procura atender à linguagem das massas, derrubar a aristocracia, a burguesia e fazer com que a massa tenha o seu lugar também na arte. O herói já não é um herói romântico, a linguagem não é a linguagem esteticista de Machado de Assis, de Ciro dos Anjos e de outros, embora Ciro dos Anjos esteja dentro do modernismo, mas é um outro modernismo. Mas os poetas engajados, de um modo geral, eles procuram essa linguagem. É isso mesmo. Se a gente observar Mário de Andrade, por exemplo, ele vai fazer muito isso, né? Ele vai pegar os mitos dos índios e tal. Tem duas perguntas aqui. Eu acho que pergunta de intertextualidade não tem mais lugar, né? Mas aqui a pessoa faz uma referência, aqui, ó. A intertextualidade também está no fato do autor fazer referência ao militarismo, regimes totalitários da época? Não. É um acontecimento, né, o fato de existirem os regimes totalitários, e ele os traz para dentro do poema, e retratando. Tem mais duas perguntas aqui. Vai só um minutinho. Só um minutinho. Eu acho que o Ferreira, ele despreza um pouco as regras de pontuação. Um pouco não, bastante, até mesmo porque na obra lírica não há muita necessidade disso na visão modernista. A unidade temática, e ele usa palavrões buscando uma liberdade. Porque ele foi privado dessa liberdade, o poema nasceu no época da ditadura, nasceu no exílio, sem pátria e sem lógica. Isso é um comentário, né? Bem, eu não concordo com ele, em uma parte. Mas é um comentário válido, sim. Eu não concordo onde? Por exemplo, pelo fato de não ter liberdade, ele usou a liberdade, mas isso não é um defeito, tá? Nasceu numa época de ditadura, ele não nasceu na época de ditadura. O livro foi escrito na época de ditadura. Ele nasceu na pré-ditadura, ele nasceu em 1930. Sem pátria e sem lógica. Aí não entendi. O tempo, em sua maior parte, é cronológico ou psicológico. Não há muito o que falar de tempo em se tratando de um poema lírico. Mas é claro que ao escrever o poema, ele preocupou com uma cronologia, assim. A gente percebe que ele vai da infância e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele não seguiu isso como quem está escrevendo uma obra narrativa, né? Ele, à medida que o poema vai avançando aqui, você percebe que ele volta lá, vem aqui, ele fala da Segunda Guerra Mundial, depois já fala de outra coisa. Não há muito que se preocupar com a questão de tempo, quando a obra não é uma obra narrativa, né? Dona Ivone precisa de retirar agora também, e foi muito bom, muito gostoso a sua participação aqui com a gente. E se mais ninguém tem nada para perguntar também, ok, eu agradeço de coração a presença e a paciência de vocês. Até a próxima. Aqui, ó. Tá. Muito obrigado. O poeta maranhense aqui, ó. Aproveitar que é o seu poético, dedicou um poema para mim. Aqui, Dona Ivone. Dona Ivone. Ok. Muito obrigado. Que bom, alguém dedicar um poema para mim, isso é bom demais. Ó. Homens e pássaros. Um homem é prisioneiro de todos os outros. Um pássaro não é prisioneiro de nenhum outro. Homens aprisionam homens e pássaros.
Pássaros não aprisionam pássaros, nem tampouco homens. Um homem é prisioneiro do tempo, do espaço. Um pássaro é senhor de suas próprias asas. Homens são escravos, livres são os pássaros. Regis Paulo, maranhense. Obrigado, senhor. E viva São Luís do Maranhão!